estamos passando um momento difícil para a nossa vida, para a nossa construção, para a nossa família, para as pessoas à nossa volta, e sem falar de nós mesmos. Esse vírus, infelizmente, ele tem produzido resultados muito ruins em meio ao nosso meio, mas acredito que nós, além de sermos cristãos, nós somos também cidadãos, como eu postei no vídeo da comunidade, no grupo. Nós precisamos fazer valer a responsabilidade que nós temos como cidadãos. Precisamos fazer isso. Já existe um decreto municipal, ainda não tem o decreto que vai reger todas as normas, ele vai ser discutido ainda, mas existe um decreto municipal que aponta para um decreto estadual de 15 de janeiro de 2021, que já dá norte e alguns pareceres para o município de Monte Alegre como um todo. E todos nós já somos cientes de que o município está em alto risco, é a faixa vermelha, e que os nossos cultos só poderão acontecer com no máximo 10 pessoas. Então a gente está tendo esse cuidado de nós fazermos esses cultos e nós fazermos em si cumprir com a nossa responsabilidade como cidadãos. Então, queridos amados irmãos, é com muito pesar que eu trago notícias iguais a essa, é com muito pesar que eu trago isso para a comunidade, para a igreja, mas ao mesmo tempo isso não é motivo de nós impedirmos de vivermos e de cumprirmos com o nosso propósito. Nós precisamos cumprir com o nosso propósito, e o nosso propósito na terra é glorificar a Deus, e não satisfazer construções nossas, é glorificar a Deus em todo o aspecto possível. E glorificar a Deus nada mais é do que estar antenado com a sua vontade. E a vontade de Deus para com a sua igreja hoje é cumprir o propósito de anunciar o Evangelho. E nós podemos fazer isso, podemos cumprir, podemos fazer. Uma das maneiras que nós podemos fazer é ir até as pessoas, mas nesse momento extremamente delicado, nós podemos usar outros mecanismos para nós cumprirmos a nossa missão. Nós já estamos usando aqui o YouTube para nós postarmos o vídeo desse culto, já vamos fazer isso. Mas ao mesmo tempo nós vamos ter outras reuniões durante a terça-feira. Nós vamos ter reuniões na terça-feira, normal, e no domingo pela parte da manhã, a escola bíblica dominical, vamos ter normal. No entanto, claro que nós vamos fazer uma espécie de lista de participação para termos as 10 pessoas. Eu não estou contando pessoas de fora, né? Então a gente vai fechar a quantidade de pessoas para elas participarem do culto em si, né? Participarem ativamente. E os demais irmãos vão cultuar a Deus em suas casas. Mas é cultuar a Deus em casa, é fazer jus ao momento de culto. Então eu incentivo os amados irmãos ao culto doméstico, ao momento onde você e sua família cultua de fato a Deus, canta hinos de louvores, e ao mesmo tempo
Ao mesmo tempo que vocês também, irmãos, possam produzir momentos de culto. Eu digo, vocês se reservam, né, em um momento, vocês fazem aquilo como culto de fato, e não proporcionando aquela questão que nós, quando vemos um vídeo, como é que a gente faz? A gente deita na rede e assiste o vídeo, não é? Fazemos isso, mas eu quero incentivar vocês a priorizar, dar importância ao culto, dar reverência ao culto. Então tire um momento e faça isso. Você que está nos assistindo, faça isso, cultue a Deus, cultue a Deus, queridos. E mais, as nossas reuniões, elas vão ser presenciais com esse número de pessoas. Então, eu sei que muitos outros irmãos queriam estar aqui. A gente colocou um áudio no grupo, exatamente, de alguma maneira já privando alguns irmãos desse momento que nós acreditamos ser muito importante. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então tá, eu quero trazer, queridos, uma mensagem da parte do nosso Senhor Jesus, para que possamos trazer não só reflexão para a nossa vida, mas também mudança para a nossa construção, mudança para o nosso dia a dia, mudança para a nossa perspectiva, mudança no nosso pensar, no nosso agir, mudança no nosso sentir. Acredito que a palavra, ela nos confronta dessa forma. Então nós precisamos estar bem abertos à construção da própria palavra. E eu quero falar para os amados irmãos, nós estamos tendo um desafio de lermos a palavra, a Bíblia Sagrada, durante um ano. Hoje são 17, não é isso, irmãos? 17. Se você for somar 28 capítulos que tem Mateus, 16 capítulos que tem Marcos e 24 capítulos que tem Lucas, você nota que deu 24, 52, 68 capítulos, dividido, 68 dividido para 4, irmãos, vai dar 17. Significa o quê? Que hoje nós finalizamos oficialmente. Tem uns irmãos que estão atrasados, outros não, mas vão chegando. Então, oficialmente, nós finalizamos hoje o livro de Lucas. O livro de Lucas. Então, nós, desde o dia 1º de janeiro, nós já lemos Mateus, Marcos e Lucas. Então eu incentivo todos os amados irmãos a fazerem as suas leituras, com anotações, anotem, marquem. Isso é importante, irmãos, para o nosso senso crítico em relação à Escritura, ele seja aguçado. Nós precisamos desse senso crítico, até porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, que a nossa fé seja movimentada nessa direção. Nós precisamos entender que a palavra precisa ser examinada. Ela precisa, não é só lida, não é só ler igual um livro, eu apenas vou ler, não, eu vou aprender dela, eu vou trazer princípios fundamentais para a minha vida cotidiana. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Hoje finaliza Lucas e eu quero pegar um texto de Lucas. Por favor, peguem a sua Bíblia. Amém. Queridos, por favor, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 14 em diante,
que diz: Jesus é rejeitado em Nazaré. O texto bíblico ele diz o seguinte: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas, de modo que o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado, entrando na sinagoga, como era de costume, se levantou para ler. Foi-lhe entregue o rolo do profeta Isaías. Abriu e encontrou um lugar onde estava escrito. Essa citação está em Isaías capítulo 61, versículo de 1 a metade do versículo 2, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Eu quero parar bem aqui, mas eu vou seguir a leitura logo que eu tiver a oportunidade. Soberano Deus, maravilhoso Pai, te agradeço pela oportunidade que temos de trazer a Tua palavra para a reflexão, trazer a Tua palavra para a mudança de nossa vida. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, cultuando o Teu nome, te dando glória, te dando graça, promovendo o Senhor com todo o nosso ser. Obrigado, e que o Teu Espírito possa nos mover, Senhor, para uma vida de novidade de vida sempre, que a cada dia possamos melhorar e a cada dia possamos nos encontrar em Ti. Obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Pode dizer assim. Querido, quando Jesus ele vai até a Galileia, onde ele foi criado, ele tenta trazer a mesma construção que ele fez em Cafarnaum e outras cidades por onde ele passou. Construção de curas, de milagres, pessoas crendo em Jesus de fato, dando ao Cristo a devida honra ou o devido respeito como um grande profeta, como eles entendiam que era, um grande profeta de Deus, ou um grande enviado de Deus que tinha sido trazido para cumprir com uma missão, e as pessoas o seguiam. Muitos seguiam para serem alimentados, muitos seguiam porque só queriam ser curados, mas muitos deles criam em sua mensagem, muitos deles acreditavam em de que aquele ali poderia ser o Cristo, de que aquele poderia ser o Messias, o Machia, enviado de Deus, como o rei prometido. Mas na Galileia foi um pouco diferente, irmãos. Por que foi um pouco diferente? Porque foi aonde ele nasceu, foi aonde ele cresceu como criança. Apesar de Jesus ter crescido como um menino exemplar, ainda assim a sua humanidade faz exatamente ele fazer a citação que diz que o profeta na sua terra não tem honra. O profeta na sua terra, ele não consegue produzir o que ele produziu, ou mais coisas ainda, por causa da incredulidade das pessoas. As pessoas estavam vendo Jesus como filho de José e Maria, estavam vendo como um homem comum, eles estavam tentando buscar de fato um pretexto para não construir isso, e eles acharam na humanidade, acharam nessa relação direta que ele tinha com eles no seu convívio. Apesar que João Batista, primo
de Jesus, nascido 6 meses antes, foi revelado também. Ele foi revelado para mostrar o caminho. E ele arrebanhou grande quantidade de pessoas com a pregação de arrependimento de pecado para entrar no reino de Deus. Mas o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos um princípio norteador, porque apesar de Jesus mostrar e tentar apresentar a todos aqueles mestres da lei que estavam se cumprindo naquele momento, o que o profeta Isaías falou no capítulo 61, versículo 1 em diante, eles ficaram aborrecidos, principalmente quando Jesus falou a seguinte coisa no versículo que eu vou ler agora. Então ele fechou o livro, devolveu para o assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntaram: não é esse o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. Eu quero parar aqui, irmãos. Ele vai entrar agora em um ponto crucial de toda a mensagem, mas eu quero ainda contextualizar tudo que nós já lemos. Queridos, entenda uma coisa. Aparentemente parece que a prerrogativa e a mensagem que o Senhor ele começa a pontuar em nossos corações é sempre essa: nós somos menos importantes. É o princípio da humildade. É o princípio que Jesus ensinou lá no deserto, quando o diabo diz: transforma essas pedras em pães. Como o próprio diabo disse: não está escrito, ele dará ordem aos seus anjos para cuidarem e fazer com que você não tropece nenhuma pedra. Usou o próprio texto, mas Jesus, humilde, como diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade dele, e entendendo quem é Deus em toda essa prerrogativa, faz com que Jesus dizer: também está escrito. Usar o próprio texto para dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas por que eu cito isso, irmãos? Porque o mensageiro da palavra de Deus, a responsabilidade do mensageiro é levar a palavra de Deus da melhor maneira possível. Mas, como Jesus inúmeras vezes em toda a sua trajetória falava: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a prerrogativa e o feedback humano de que aquela mensagem estava chegando ao coração da pessoa. Mas Jesus chega e diz exatamente isso. Ele diz: vocês cogitam e vocês falam que eu sou filho de papai e de mamãe, José, Maria, e vocês podem até dizer e replicar por esse provérbio: médico, cura a você mesmo. Mas o que Jesus ele veio proporcionar ao mundo não é para si, não é proporcionar para si, mas glorificar aquele que o enviou. Ele glorifica a Deus na sua missão.
E ele traz isso de uma maneira e nos mostra claramente no texto a prerrogativa de um texto que diz que quando as pessoas nos conhecem, elas não querem aceitar a mensagem. Porque eu conheço o Targino lá atrás, eu conheço o Targino que fez isso, que fez aquilo outro. Como é que agora ele quer ser isso que ele quer, que ele está pregando? Não dá, não tem como fazer isso. Exatamente aonde está a doença humana. Porque nós olhamos para as pessoas e vemos nela a nossa motivação. Queremos ver perfeição em pessoas, mas no fundo do íntimo humano, o homem nada mais, nada menos do que está fazendo é se esquivar de sua responsabilidade como ser humano, aplicando isso para a vida de outras pessoas. Você fez isso, você fez aquilo, e nunca traz para si a responsabilidade de fato do que é. E quem somos? Nada. Quem somos? Pecadores que precisam de Deus todos os dias. Pecadores que precisam da manifestação de sua graça, de sua misericórdia. É isso que nós precisamos entender. Porque quando nós entendemos a nossa condição, nós nunca e jamais vamos apontar o dedo para alguém e dizer: e você? Mas nós temos a responsabilidade de conduzir os irmãos se errarem, conduzir eles para sair do erro. É uma condição que o próprio Senhor Jesus encontra na vida daqueles mestres da lei, daqueles fariseus, de todas aquelas pessoas que estavam na sinagoga. Vocês sabem por quê? Porque desde antigamente, Jesus tenta mostrar nessa próxima leitura que nada mudou. Nada mudou. E se não mudou antigamente, e no tempo de Cristo não mudou, e no tempo de hoje continua a mesma coisa, significa que o princípio elementar que Jesus está apresentando para a gente é algo que nós precisamos levar em consideração. O profeta, na sua casa, ele não tem honra. Por isso que a Bíblia diz: mulher, como é que você ganha o seu marido? Ganhe em silêncio, porque nada do que você falar, você vai trazer edificação, mesmo que você apresente o mais alto nível de moralidade, uma explicação extremamente profunda sobre o texto bíblico, ainda assim, o seu marido conhece as suas dificuldades, as suas dúvidas, mesmo sabendo que nós não somos perfeitos. E isso também do homem para com a mulher. O que nós precisamos entender, queridos, é que nós temos uma grande missão, é de apresentar Jesus Cristo pelo que falamos, mas também pelo que fazemos. Como diz Mateus capítulo 5, versículo 16, que diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Nós precisamos entender isso, que o nosso procedimento, ele testemunha da nossa fé, testemunha daquilo que eu de fato tenho essa relação com o Senhor Jesus, com o nosso Deus amado. Então, coloque isso na sua aljava, ou seja, aprenda do jugo suave de Mateus 11, de Jesus, que o jugo nada mais é do que os ensinos do mestre. O texto bíblico ele continua falando o seguinte, versículo
20 e alguma coisa. Ele diz assim: continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Assegure-lhe que havia muitas viúvas em Israel, não tendo no tempo de Elias, quando o céu ele foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome sobre toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, da região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Queridos, o que ele está falando com isso? O que Jesus ele está falando com isso? Que isso é uma construção de lá de trás, porque desde que eu li o texto, eu entendi a prerrogativa do texto. O próprio Senhor Jesus, ele fala o que estava acontecendo naquela época. Ele trouxe a revelação para que a gente pudesse meditar um pouco mais. Incrível, mas o profeta não tem honra na sua casa. Mas da mesma forma, o profeta, ele não pode deixar de ser profeta por causa disso. O cristão não pode deixar de ser cristão por causa disso. Nós não vamos parar de fazer e de cumprir a nossa missão porque 1 ou 2 pessoas soltou o cachorro na gente ou correu atrás da gente com um facão, ou nos xingou, ou falou que nós somos Judas Iscariote, ou qualquer outra coisa. Nada pode nos distanciar do propósito de Deus que está em Cristo Jesus. Eu preciso entender isso, irmãos, porque se eu for levado por qualquer desânimozinho, eu não vou cumprir o propósito pelo qual você está vivo hoje. Ou você está vivo hoje para quê? Você está vivo para cumprir o propósito de Deus, irmão. Senão, a partir da sua conversão, você já tinha morrido. Você ainda está vivo por quê? Deus tem um propósito, então cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Anuncie Jesus, a tempo ou a fora de tempo. Nós precisamos fazer isso. Aí você pode falar, e eu repito o que eu falei lá atrás. Você tem todos os mecanismos na sua mão. Você tem internet no celular. Mesmo que não tenha, você tem bônus, você coloca bônus. Mesmo se assim não for, você tem um vizinho do lado, vizinho do outro, vizinho de trás. Mesmo que assim fosse, você ainda assim pode ir para o meio da rua e gritar, ainda assim as pessoas à distância ouviriam a mensagem. Nós não podemos nos esconder atrás do vírus Covid-19. Nós não podemos nos esconder e nos omitir de nossa responsabilidade. Tá certo, nós não podemos fazer culto. Nós somos 9 aqui dentro. Somos 9, estamos dentro do decreto. Nós entendemos que apesar de tudo isso que está acontecendo, nós não podemos parar. Me diga, quantas pessoas você fala no dia? Quantas pessoas você fala durante a semana? Graça tem sido a construção feita a partir de teus lábios. O que nós podemos fazer, irmãos? O que eu estou dizendo é que mesmo Jesus, se você seguir o texto, ele diz, ainda assim, ele pregou e curou ainda alguns poucos, mas eles foram curados.
ainda assim existem esses poucos que ouvirão a mensagem. Ainda tem esses poucos que eles vão entender a mensagem, e eles vão reconhecer, vão se arrepender de seus pecados, e vão crer em Jesus Cristo nosso Senhor. Nós precisamos entender isso, irmãos. Eu tenho uma frase, eu já falei essa frase inúmeras vezes, eu vou falar de novo. Você só está vivo para cumprir o propósito de Deus. Se você não cumpre o propósito de Deus, você está vivo para quê? Então Deus não precisa de ti vivo aqui, porque você só está vivo para cumprir o propósito. Se não cumpre, então é melhor morrer. Não que você vá se matar, mas a lógica disso tudo é a missão que nós temos nessa terra. Ou a gente acha que não, mas eu não posso morrer porque eu ainda tenho um filho que vai para a faculdade, eu não posso morrer porque os meus meninos são tudo pequenos, eu não posso morrer ainda porque eu não tenho a minha casa própria. Ou seja, toda a expectativa de vida é relacionada a qualquer outra coisa, menos a missão que o Senhor nos outorgou a fazer. O que nos faz parar, afinal de contas? Não deve ser nada, irmãos. Nada deve nos fazer parar. Se você de alguma forma perder a voz, você ainda assim tem o celular para escrever. Se você perder os membros do corpo, ainda assim existem pessoas que não têm braço e pernas, mas são exímios evangelistas, que mostram na sua deficiência a graça de Deus. Existem pessoas que não têm casa, que não têm nem o alimento do dia seguinte, mas percorrem de bicicleta essas estradas intermunicipais, anunciando Jesus Cristo, e comendo todo dia, pela graça de Deus. É uma reportagem que eu vi. Como disse Mateus, capítulo 6, se Deus alimenta os pássaros, por que Ele não alimentaria nós, que somos mais importantes do que os pássaros? Se as flores do campo se vestem mais bonito do que Salomão, e que hoje está aqui, amanhã está no fogo, quanto mais nós que somos mais importantes para Deus. Então por que nós, pessoas, nós cristãos, nós não entendemos que a nossa missão ela precisa ser cumprida, e não importa a dificuldade que venha contra nós? Os dois textos que foram lidos, um está em 1 Reis, que fala sobre a questão da viúva de Serepta, 1 Reis capítulo 17, e toda a história sai do versículo 7 ao 24, e de Naamã, que está em 2 Reis capítulo 2, capítulo 5, versículo de 1 a 19. Todos esses textos mostram exatamente isso: um povo obstinado a não querer ouvir. E se você for parar e pensar, irmãos, vocês lembram no tempo de Noé? Quantas pessoas se salvaram, irmãos, daquela inundação? Vocês lembram? 8 pessoas. Tinha pessoas lá dentro. Quantas pessoas se salvaram, irmãos, lá de Sodoma e Gomorra? Quantas pessoas? 4 pessoas que não foram queimadas. Uma se torna uma estátua de sal, porque olha para elas. Mas elas foram salvas. Elas foram salvas da calamidade.
Ainda assim, quando nós acreditamos, entender, irmãos, que as pessoas não querem ouvir o Evangelho, mais ainda, existem pessoas entre elas que vão aceitar o Evangelho. Cabe a nós pregar. Nós não convencemos ninguém. Não são as nossas lindas palavras árduas e cheias de pompas que vão fazer as pessoas se dobrarem, irmãos. A nossa missão é só levar a mensagem. Apenas levem a mensagem, que o convencimento do pecado, isso é obra do Espírito Santo. É isso que nós precisamos entender. E o texto bíblico deixa muito claro como que as pessoas vão se arrepender dos seus pecados se não tem quem pregue. E como pregarão se não tem quem envie? E assim, a igreja como um todo precisa entender a responsabilidade que tem sobre o ombro de cada um. A responsabilidade que eu tenho como guia, como pastor dessa igreja, é ensinar a igreja a cumprir, dar condições para a igreja cumprir com o seu propósito. Entenderam, irmãos? E tem mais, irmãos. Vamos seguir a leitura. A leitura, ela diz assim no versículo, se eu não me engano, 28 em diante. Ele diz: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isto. Levantando-se, expulsaram da cidade e levando-o até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Entenderam o texto, irmãos? O que Jesus fez? Não sei se isso é sangue frio. Será que isso é sangue frio? Era o propósito. Era o propósito que Deus tinha para Jesus. Ele precisava cumprir com o seu propósito na terra. E ele sabia disso. Nós, da mesma forma, nós entendemos que nós temos o nosso propósito. Ele foi arrastado de dentro da sinagoga para o monte, irmãos. Quando ele diz precipício abaixo, tinha dois vales do lado aonde eles jogavam restos de corpos, era perto do local onde eram crucificadas as pessoas. Então era um local mesmo, uma montanha, e eles poderiam jogá-lo de lá de cima. Mas Jesus é conduzido a esse local, eles estavam furiosos, mas Jesus fez o quê? Passou por entre eles e foi embora. Tem vários lugares na Bíblia que Jesus diz que quando os fariseus se amotinam, os mestres da lei, Jesus simplesmente sai. Simplesmente sai. Isso significa o que, irmãos? Significa que eu tenho um propósito, mas eu preciso fazer esse propósito durar mais tempo. Exatamente, você tem vida hoje? Glória a Deus. Então zele pela sua vida para que você possa pregar mais, cumprir mais com o propósito dele. Então não se exponha a esse vírus. Não se exponha a situações de risco. Mas por que isso, irmãos? Porque você pode orar a Deus e dizer para Deus: Senhor, a vida que eu quero, ainda nesta terra,
é para cumprir a tua missão. Então, se eu ainda tenho muito a fazer, e eu fiz tão pouco em relação aos anos que eu te conheço, então me dá a oportunidade de vida para me cumprir com a minha missão. E chegar no último dia e falar igual Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que nós precisamos entender, irmãos, é que Jesus, quando ele sai dali por entre os homens, entenda essa última parte que já passa para o outro texto, que eu só vou citar. Ele diz assim, que ele, a partir daí, então, ele desceu para Cafarnaum. Como assim? Em Cafarnaum ele fez muita coisa. Antes de vir para Galileia, ele estava onde, irmãos? Cafarnaum. Então ele volta, ele retorna para Cafarnaum. Ele retorna para lá, mas retorna por quê, irmãos? Porque lá tem pessoas que querem ouvir. Lá tem doentes que precisam ser salvos. Lá tem pecadores que precisam ser resgatados. Como ele mesmo diz, quando os fariseus falaram para o mestre, quando ele estava num banquete com Levi e Mateus, o publicano, logo quando ele chamou, ele convocou ele, tinha muita gente, e ele disse: por que o teu mestre senta com publicanos e pecadores? E Jesus, sabendo disso, ouvindo isso, ele disse: eu não vim para sadios, eu vim para doentes. Eu não vim para santos, eu vim para pecadores. Pessoas que entendem, que sabem que precisam. O que nós precisamos entender, irmãos, eu não sei se eu vou ser mal interpretado nessa minha fala. Eu sei que nós devemos ser perseverantes com as pessoas, paciente, tolerante. Eu sei que nós precisamos, é verdade, precisamos. Às vezes a pessoa não está conseguindo enxergar um palmo à sua frente, e a gente está falando: olha, um palmo à tua frente, tem isso. Obrigado. A tua frente tem um buraco, não vai para frente que você vai cair. Mas as pessoas não conseguem enxergar. Mas está certo. A gente também não vai forçar ninguém a aceitar as nossas construções. Nós apenas ensinamos, nós apenas levamos o Evangelho. Mas chega um ponto, irmãos, que nós precisamos levar o Evangelho a outros, como Jesus assim fez. Sai da Galileia e volta para Cafarnaum. Por que, irmão da Galileia? Porque lá, pensa no pessoal incrédulo, principalmente quando ele está na Judéia, em Jerusalém. Mas na sua casa o negócio pega. O que eu deixo aos amados irmãos, eu sei que nós investimos muito tempo em tantas e tantas outras pessoas que estão precisando ouvir o Evangelho, mas não deixe de pregar. Mas pregue com amor, pregue com sabedoria, pregue com discernimento. Não seja um moralista, fanático religioso que quer por força fazer com que a pessoa reconheça o seu pecado. Não é assim que nós pregamos, irmãos. Nós apenas levamos a mensagem, só isso. Às vezes uma mensagem dura, às vezes uma mensagem branda. E isso eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir a essa proposta, a entender de como produzir esse tipo de coisa. Mas nós precisamos entender também, queridos amados irmãos, que a mensagem precisa também chegar a outros. Ela precisa chegar a outras pessoas. E é exatamente o que nós precisamos fazer.
né? Existe alguém que nós pregamos e ela não ouve direito, dê um tempinho para ela pensar. Às vezes a gente é tão insistente, mas nós precisamos entender também que não é pelo muito falar, né? Não são as palavras lindas e bonitas, árduas, que vão produzir qualquer tipo de resultado. Não é assim. Mas nós entendemos que nós podemos cumprir com o nosso compromisso como cristãos. Assim como Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele estava no Getsemane no dia da transfiguração. Ele subiu ao monte e lá os 3 discípulos viram aquilo. Ele baixou e ele falou, e lá embaixo já tinha uma multidão com um paralítico era um endemoniado, uma coisa assim, para ser curado. E ali foi feito, mas logo após ele fala para os discípulos e diz: eu preciso ir para as outras cidades, eu preciso ir para os outros povoados, eu preciso cumprir com a minha missão. E Jesus saiu de cidade em cidade, de povoado em povoado, falando do seu reino, falando de arrependimento de pecado. Foi exatamente o que ele fez em Mateus 10, quando enviou os 12: vão de cidade em cidade. Nós nem precisamos sair daqui, irmãos, tem muita gente em Monte Alegre. Só na cidade a gente tem mais de 40 mil pessoas, só no perímetro urbano. Tem mais 30 mil, ou mais de 30 mil pessoas na zona rural. Então, tem muito trabalho. Não se envolva demais, não brigue demais em querer ser rico, em querer ter muito. Isso pode ser às vezes até o fim da gente. Tenha o suficiente para a sua casa, para a sua família, e priorize aquilo que é mais importante. Sempre priorize aquilo que é mais importante. Nós trabalhamos tanto para conseguirmos as coisas, mas essas coisas nada mais é do que uma prerrogativa de nossos próprios desejos. Quem sabe até uma pontinha de ostentação. Mas o que nós precisamos entender é que nós temos uma missão na terra. Você tem uma missão na terra. Cumpra com a sua missão na terra, e diante de Deus Ele tem uma recompensa para você. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Quando Jesus está subindo ao céu, na sua ascensão, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, se você quiser abrir, abra comigo, já vou finalizar a mensagem. Os 11 discípulos, versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte em que Jesus indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Mas como é que se faz discípulos? De todas as nações. Vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês também vão ensiná-los a obedecer a tudo quanto eu ordenei a vocês. E eu estarei com você até o fim dos tempos. Na sua sessão
ele deixou uma mensagem muito clara. Bom, eu vou levar pessoas à prerrogativa do batismo e do ensino. Como é que você vai ensinar alguém, irmãos? Eu repito novamente o desafio que nós estamos fazendo, a leitura da Bíblia durante um ano, 4 capítulos durante o dia, para nós lermos a Bíblia inteira. Lembrando, se você for ler um versículo por dia, você vai morrer com 100 anos e não vai ter lido a Bíblia toda. Isso se você começar a ler recém-nascido. Mas não, né? Só a partir dos 8 anos, 7 anos, 6 anos começa a ler. E não entende, só vai entender mais tarde. Um pouco sobre a palavra. Então, se eu preciso ensinar, eu preciso saber o que ensinar. Não é isso? Então, como é que eu vou cumprir a missão se eu não tenho as ferramentas necessárias para me cumprir a missão? Aonde eu aprendo isso, irmãos? Na igreja. Na igreja, irmãos. A igreja é exatamente a ferramenta necessária para instruir aqueles que cumprem a missão. O ensino da palavra de Deus, a exortação quando erramos. A igreja faz isso, irmãos. A igreja exorta, a igreja corrige, a igreja cumpre para tentar conduzir a pessoa, encaminhar o caminho de forma que ela vai pregar, tanto falando através do texto bíblico, quanto mostrando através da sua vida prática. É o que nós precisamos fazer. Então, não seja, por favor, não seja qual é a palavra? Não fique solitário quanto às suas construções. Não fique isolado quanto a isso. É como igreja que nós crescemos. É quando nós estamos juntos que somos ajudados. É isso que nós precisamos entender. É na escola bíblica que nós aprendemos a palavra. É no culto de doutrina que nós somos conduzidos. Entenderam, irmãos? Amém, irmãos? A mensagem é: atente para a sua missão. Não tem desculpa. O irmão Alain está com o pé ainda e a gente viu que tem uma pequena fratura, uma pequena no pé dele. Não pode, ainda tem outras complicações. Mas ele não pode sair de casa, não por causa do Covid, a sua locomoção está comprometida. Mas ele tem celular, irmãos. As pessoas acabam indo na casa dele visitar. Então nada tem desculpa para a gente. Não tem desculpa. Eu lembro, para finalizar, conheci um irmão Juraci. Irmão abençoado. No final dos seus dias, quando ele se aposentou pela prefeitura, isso serve como testemunho. Espero que os irmãos da família dele possam ter acesso a esse vídeo e poder ouvir esse testemunho. Quando ele se aposentou da prefeitura, que ele era funcionário da prefeitura, ele se unia com outro irmão abençoado, irmão Paulo. Os dois cabeça brancas, a partir de 60 anos de idade. Os dois irmãos saíam de suas casas, iam visitar as pessoas para orar com elas. Irmão Juraci ficou incapacitado de sair de casa. Ficou doente, não conseguia nem levantar da rede.
Mas quando eu ia visitá-lo no seu leito, eu via os olhos daquele homem brilhar. Ele só falava de uma coisa: Bíblia, Bíblia, reino de Deus, Bíblia, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, igreja, Bíblia. Ele só falava disso. E ele lá deitado e pegava a Bíblia e dava uma palavra. Se eu achasse que eu ia levar uma palavra para consolá-lo, era eu que saía de lá consolado. Irmão Juraci já se foi e deixou o exemplo para a gente, que na sua tenra idade produziu mais do que muitos em seu grande vigor produz. É o que nós precisamos fazer, irmãos. O que nós estamos fazendo de nossa vida. Medite nisso e entenda que nós temos uma missão. Amém? Por favor, fique de pé. Eu quero orar. Soberano e maravilhoso Deus, poderoso Pai, quero te agradecer grandiosamente pela oportunidade que temos de cultuar o teu nome, Senhor. Te dá honra, glória e louvor. Queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade em que o Senhor nos dá, Senhor, de reservar esse momento para isso. Reservar o momento, Senhor, de culto ao Senhor. Às vezes em casa a pessoa não tem essa mesma prerrogativa de produzir um culto como se nós estivéssemos passando fisicamente. Às vezes um chama o outro, o outro chama em casa, mas nós precisamos entender, Senhor, que isso é privilégio, isso é honra, isso é alegria, satisfação, e nós te agradecemos por isso. Ao mesmo tempo, Senhor, eu te agradeço ainda pela vida que ainda está nesse corpo mortal, não só na minha vida, mas na vida de todos que aqui estão e todos que vão assistir esse vídeo, esse culto, e que o Senhor Deus possa conduzi-los à percepção da missão, à percepção do fazer, do viver, do empenhar, do ser intrépido, ousado. Senhor, nos ajuda a promover o teu reino nessa terra. Nos ajuda, Senhor, a promover a nossa casa, a nossa família. Nos ajuda, Senhor, a conduzir os nossos e ao mesmo tempo ser bênção na vida de outros. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda os meus irmãos que não estão aqui. Eu não digo só os meus irmãos que fazem parte da comunidade cristã. Eu digo os meus irmãos que fazem parte do corpo místico de Cristo Jesus, em outras igrejas. Concede graça, Senhor, sobre a igreja, que a igreja sobreviva ao Covid-19, que a igreja sobreviva, Senhor, a tantos ataques que nós temos passado, ataques de desânimo, ataques de flagelos físicos, ataques de tantas coisas. Senhor, que cada um seja fortalecido na força do teu poder, que a igreja, Senhor, seja fortalecida em o nome de Jesus Cristo, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Muito obrigado. Que o amor de Deus e que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito possa te conduzir, meu amado irmão, na sua missão e na sua trajetória sobre essa terra, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.